sistema de podcast. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a esse nosso podcast que tem a finalidade de hoje de falarmos a respeito de literatura. É muito comum haver uma rejeição entre os alunos e até mesmo a sociedade no que se fala a respeito do problema da literatura, porque muitos não conseguem aí entender a importância do papel da literatura na nossa sociedade, não é mesmo? Até mesmo você, caríssimo aluno, muitas das vezes fica se questionando: qual que é o papel da literatura dentro do meu contexto real de vida? Qual que é a importância desses livros? Qual que é a importância de todo esse conhecimento? Afinal, o que é a literatura? Afinal, onde surgiu? Qual que é o processo dessa história? Por isso que a gente inicia essa série de podcasts que vai falar a respeito de literatura nessa programação. E vamos começar pelo ponto primário inicial desse primeiro momento nosso, que é falar a respeito da história da literatura. E aí a gente vai, dentro desses aspectos, e conhecendo um pouquinho. Então hoje, esse podcast fala para nós a respeito da história da literatura. Eba, importantíssimo, nós sabemos disso. Então vamos lá, vamos conhecer de maneira bem reduzida um pouquinho da história da literatura. A história da literatura vem estudar os movimentos literários. Então, a gente tem movimentos literários dentro da história, a gente tem diversas situações em que a literatura ela se movimenta de acordo com o momento histórico, com o paradigma naquele determinado tempo cronológico, e ela se molda, né? Artistas e obras de uma determinada época, com características gerais e estilos temáticos comuns, e sua sucessão ao longo do tempo vai aí fazendo esses movimentos dentro da literatura. Então a história da literatura, ou as histórias da literatura, são divididas em grandes movimentos denominados de era. E cada era tem um ponto importante. E essas eras se dividem em movimentos que são denominados estilos de época ou escolas literárias. Nós vamos ver mais adiante algumas escolas literárias e estaremos falando a respeito delas. Cada escola literária representa, meu caríssimo aluno, as tendências estético-temáticas das obras literárias produzidas em uma determinada época. Então, quando eu vou falar da escola literária, eu entro dentro de uma escola literária para estudar a respeito e eu vou observar características que são predominantes naquele momento ali. A estética de produção da grande maioria dos escritores acabam criando aí uma pequena igualdade estética. Por exemplo, o modernismo é uma delas, ou até mesmo o parnasianismo, o barroco e determinadas outras situações que vamos ver. Nós precisamos entender que a literatura ela teve os seus primeiros gêneros, tá? Então, os gêneros literários da antiguidade. A gente vai voltar um pouquinho lá no aspecto da antiguidade e poder ver isso daí. Então veja, vamos à Grécia. Então, vamos pisar na Grécia para conhecer um pouquinho. Então, na Grécia clássica, principalmente, os textos literários se dividiam em 3 gêneros que eram concebidos aí por Aristóteles, né? Que representavam as manifestações literárias da época. O gênero épico, narrações de fatos grandiosos, né, como nós temos o Odisseu, centrados na figura de um herói, o Hércules, né? Segundo Aristóteles, a palavra narrada. Então, o gênero épico tinha como característica a narrativa. O gênero dramático, aí nós temos as peças teatrais, textos destinados para a encenação cênica na forma de tragédia ou na forma de comédia, e segundo Aristóteles, era a palavra representada. Então calma aí, vamos entender aqui esses dois nesse momento. Então o gênero épico, né? Aquela situação de narrar o herói, está ligado ao gênero épico, a palavra narrada. Então nós temos uma narrativa, já existe aqui a narrativa. No gênero dramático, não há narrativa de certa maneira, há uma palavra representada por meio da narrativa. Então há uma história, essa história ela é representada, ela ganha vida em personagens, essa narrativa ela ganha vida e passa a ser a palavra representada. Então nós temos um teatro aqui. Então, gênero épico, a palavra é
narrada. No gênero dramático, a palavra é representada. Então é uma narrativa que se transforma em representação. Já no gênero lírico, textos de caráter emocional, centrados principalmente na subjetividade dos sentimentos da alma, segundo Aristóteles, nesse contexto, a palavra é cantada. Nós temos o poema, por exemplo, Os grandes gêneros líricos da literatura clássica, na Grécia clássica, nós vamos encontrar aí diversos textos líricos escritos em estrutura poética, aonde é narrado o amor, os fatos heróicos, aonde é narrado a grandeza daquela sociedade, daquele povo, dentro de um contexto histórico também. Então, para Aristóteles, os gêneros literários das antiguidades presentes era a narrativa, o épico e o lírico. Tá ok? Mais adiante, em outros podcasts, nós vamos ver outras situações que também são importantes para nós. Mas vamos deixar um pouquinho mais para adiante. Esse programa é curtinho, termina por hoje, e a função dele nada mais é do que realmente falar a respeito dessa introdução, e que mais a ponto em outros podcasts nós vamos nos adentrar em cada uma das especificações de maneira direta e objetiva. Muito obrigado por você ter escutado esse áudio, e a gente se vê no próximo podcast. Até mais, tchau, tchau!